Olha, o doutor André Castro Carvalho, advogado e professor de Direito do ISPER e do IBMEC, gentilmente também está aqui conosco. André, obrigado pela gentileza. Prazer, bem-vindo no jornal. Prazer. É seu livro esse? É um livro que a gente editou recentemente, posso claro. É. Manual de Compliance. Nossa, mãe, é um belo manual. No qual você é um dos coordenadores, então, do material de compliance. Sim. Tá. Nós já tivemos, inclusive, uma vez uma oportunidade de alguém que veio falar conosco de compliance. Não sabíamos que você também atua nessa área. Tudo bem. Agora, André, me explica o seguinte. Como é que fica, então, a diferença, né, dentro desse projeto do Caixa 2? Afinal, por que ele é diferente da corrupção? Você viu aí que o Moro antes dizia que era e depois não diz mais. Uhum. O que a gente percebeu, acho que com a reforma da Previdência e outros temas que estão em pauta no Congresso, há uma dificuldade clara de você aprovar um pacote muito robusto, como foi proposto pelo ministro Sérgio Moro. Haveria resistência lá, você acha? Eu acho que a complexidade do pacote provavelmente traria uma delonga e a gente não conseguiria ver a aprovação disso num prazo que a sociedade anseia, né, por respostas. E a ideia de fatiamento é justamente tentar trazer maior rapidez em alguns temas e outros que vão ser submetidos a discussões que vão ser mais acaloradas, porque há posições divergentes, e dessa maneira você não atrasaria esse pacote com relação ao combate à corrupção. Sei. Mas eu digo, caso seja aprovado, isso faria parte do Código Penal também ou não? O crime de Caixa 2 ele faria parte de um projeto, um ponto específico da Lei 9.096, que é a lei dos partidos políticos. Né? Então estaria no âmbito da justiça eleitoral? Exatamente. E o ponto que eu acho que interessante da fala, tentando contextualizar os dois temas, é que o crime de corrupção é grave, assim como o Caixa 2. Eles têm formatações distintas e há sempre um aspecto de tentar criminalizar sob a ótica do setor público. Né? E o que hoje também a gente tem tramitando no Senado e também na Câmara são projetos de lei para tentar trazer o controle do Caixa 2 na esfera dos partidos, nos controles contábeis, na questão também da gestão desses recursos que são recebidos, de maneira a que, não somente na esfera criminal, mas também na esfera, vamos dizer assim, corporativa, se a gente considerar um partido como se fosse uma empresa, o partido possa controlar também e reprimir a existência de Caixa 2. Entendo. Então sairia propriamente dito da esfera criminal. Nesse caso, se eventualmente esses projetos que estão mais avançados, foi um projeto apresentado, os dois em 2017, um já está na Câmara em 2018, e o que é do ex-senador Ricardo Ferraço, que já está na Câmara, o outro é do senador Ricardo Anastasia, esses já estariam, vamos dizer assim, prontos para votação, e você tentaria criminalizar, você tentaria, reprimir o Caixa 2, não na esfera criminal, mas na esfera administrativa. Enquanto isso, você teria mais tempo para discutir a criminalização do Caixa 2, que eu acho que é a grande preocupação dos parlamentares, pelo que se depreende aí do contexto atual. Né? Bom, mas na esfera administrativa não tem cadeia, né? Na esfera administrativa o que a gente teria seriam punições administrativas, multa, ou então, eventualmente, até expulsão do partido. Expulsão do partido, né? Uhum. Mas não iria para o xilindró. Não, nesse caso não. Tá? Porque não estaria na lei penal. O que acontece hoje é que o Caixa 2 ele tem uma tipificação um pouco complicada. Então, muitos casos que a gente observa, eles tentam enquadrar como crime contra a ordem tributária, pela Lei 8.137. Então, seria uma maneira de tentar trazer um caráter penal ao Caixa 2, já que há essa dificuldade de caracterizar como um crime eleitoral. Agora, tudo bem. Então, suponha o seguinte, você tem o Caixa 2, mas e o rastreamento de quem doou? Esse é a origem da grana? Esse é um grande problema, porque esse projeto de lei, que é o 429/2017, que foi apresentado ao Senado, ele tem mecanismos de que o partido teria a obrigação de rastrear a origem de quem doou, qual o grau de interação que essa pessoa tem com o setor público, para a gente saber realmente se há um certo conflito de interesse, se essa pessoa está doando para obter algum benefício no futuro. E com isso registrado, a Justiça Eleitoral teria à disposição para depois, eventualmente, numa auditoria e algum tipo de processo de tomada de conta, saber a origem desses recursos. Mas ele poderia evoluir para um crime de corrupção? Não, eu acho que o Por exemplo, o cara pegou o dinheiro, mas ali na frente ele aprovou um projeto que vai beneficiar quem lhe deu o dinheiro? O crime de corrupção, ele evoluiria, na minha visão, aí não no aspecto eleitoral, mas no aspecto penal, como você comentou, né? Penal. De eventualmente ter alguma relação, alguma vantagem devida
posteriormente Aí passaria para a área penal. Isso, exatamente. Uhum. Nesse caso, a gente teria a questão da corrupção, que já é punível na esfera criminal, e a empresa, eventualmente, se estiver envolvida na questão também da corrupção, ela tem uma responsabilidade administrativa. Então, ela pode ser responsável da mesma maneira que a pessoa física. Sei. Porque geralmente a gente imagina, bom, Caixa 2, você sabe a origem, né? Uhum. Quem é que deu o dinheiro e como é que isso foi gasto no partido ou até sobra de campanha que o cara depois colocou no bolso. O grande problema do Caixa 2 é uma questão contábil, né? Porque ele é um recurso que não é registrado. Então, o que acontece? O político ele acaba utilizando de maneira indevida, tendo uma vantagem no processo eleitoral, e isso aí é uma fraude à democracia. Sem dúvida. Esse que é o grande Sem ponto. dúvida. Quer dizer, você não compete em condições iguais. Sim, e acho que essa que é a natureza diferente da corrupção, porque a corrupção ela não tem essa questão de fraudar processo eleitoral, mas sim de obter vantagens por conta de relacionamentos ou por conta de algum tipo de ilicitude. E nesse caso a corrupção ela difere do Caixa 2, porque ela pode ser até um crime posterior, como você bem colocou, né? Entendo. Quer dizer, nesse caso, portanto, nós estamos também preocupados em dar condições iguais para que as pessoas possam competir eleitoralmente, né? E que o compromisso dela seja um compromisso com o interesse público, né? Não com o interesse de quem financiou a campanha. O lobby XYZ, botou grana lá, etc. Eu acho que foi uma grande evolução, a gente proibiu a questão do financiamento das pessoas jurídicas, né, a campanhas eleitorais. Agora, o desafio é com relação às pessoas físicas, que elas podem agir em nome da pessoa jurídica. Então, esse é o desafio que eu diria que não tanto da esfera criminal, que, claro, a gente tem que punir o Caixa 2, mas na esfera administrativa dos partidos controlarem isso, para que o próprio partido fomente uma contabilidade adequada desses recursos e não fomente essas práticas que são fraudes à democracia, né? Agora, André, muitas vezes essa grana vem de empresas, ó, que chama aqui, que vem principalmente de empreiteira. Vem de todo lado, vem de empreiteira. Mas a empreiteira, como você diz aqui no livro, não tem lá um departamento de compliance? Uhum. Tem. Isso é só para inglês ver ou não? O grande problema que a gente acho que observou na Operação Lava Jato é que, às vezes, você tinha essa estrutura, o departamento, mas ele não era efetivo, ele era no papel. Então, aí facilitaria essas práticas ilícitas. Parece, ilícitas. sabe o que é alguns? Alguns me parecem mais departamento de marketing do que de compliance. Esse é o grande ponto, é trazer a palavra que está escrita, né, para o dia a dia. Na prática, aí é um problema. Ou não é? E eu acho que a Lava Jato mostrou que você ter isso estruturado e não funcional acaba não adiantando nada, né? No final das contas, o ilícito acaba ocorrendo. Perfeito. Porque, obviamente, vamos dizer, o compliance é uma coisa que eu acho que vem de fora para dentro do país. Sim, ele é uma prática que acho que as empresas norte-americanas começaram na frente. E aplicaram as suas filiais, inclusive, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu acho que o grande ponto quando a gente trouxe isso, e foi a partir de 2013 com a Lei Anticorrupção, acho que isso foi um dos grandes avanços, de trazer a responsabilidade não só para a pessoa física, porque o que acontecia antes era, às vezes um diretor estava envolvido, ele era isolado da empresa, a empresa continuava. Então, a ideia da Lei Anticorrupção falou, não, vamos punir também a empresa, afinal, o benefício é para a empresa, não só para a pessoa física. Esse acho que foi a grande evolução que permitiu que as empresas se preocupassem mais e, inclusive, as empresas também tivessem programas robustos, porque isso aí ajuda uma eventual responsabilização. Se ela comprova que existiam controles efetivos, mas alguém agiu isoladamente, ela pode ter algum benefício com relação a essa vamos dizer assim, estrutura robusta dentro da organização. André, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito grato, prazer em conhecer. Prazer.